Estamos de volta com o programa Saúde em Foco de hoje. Nós estamos falando sobre segurança do paciente na terceira meta voltada às medicações, né, José? Isso. É assim, é uma coisa que é importante, a gente falou no bloco passado, mas é importante a gente realmente direcionar, né, focar, é justamente essa questão da legibilidade. Então, o paciente, ele tem total autonomia para a hora que ele pegar um receituário e ele não entender o que está escrito ali, solicitar uma receita nova. E esse receituário também deve ser no meio digital, mas ainda a gente sabe que algumas coisas impedem, né, que evolua para esse processo digital. Então, quando ele é descrito e por algum motivo o paciente não teve esse entendimento, não entendeu o que está escrito ali, ele pode sim voltar, é um direito dele, ele pode sim voltar, porque isso vai comprometer o tratamento dele. Então, se ele não tem esse entendimento, retorna para ele receber uma nova prescrição, novas informações e tudo mais. E agora, quando a gente coloca isso dentro do hospital, existem algumas técnicas, algumas barreiras que o serviço hospitalar ele executa para que esse medicamento seja realmente pro paciente correto, né? Então, a gente vai projetar para vocês visualizarem. Mas basicamente a gente tem aí 9 certos, que a gente chama 9 certos para administração segura aí do medicamento. Eu costumo dizer, hoje tem mais na verdade, se você for ver a literatura, hoje tem bem mais que 9 certos aí. Mas eu costumo dizer, se a gente fizer os 5 certos, já está ótimo, né? A gente já é uma grande barreira, se a gente fizer os 5 já está ótimo. Quais são os 5 primeiros aí na administração segura do medicamento? Eu ter justamente o meu paciente certo, então esse medicamento é para o meu paciente, eu conferir o nome dele, eu perguntar o nome dele, ele conversar comigo, eu ter o medicamento certo. Este medicamento que está na minha mão é o medicamento para o meu paciente? A hora certa é para ser administrado agora, é para ser administrado de 8 em 8, de 6 em 6, uma vez ao dia. A via certa, é para ir na corrente sanguínea? É para ser uma injeção? É para ser simplesmente uma via oral, ele vai tomar o medicamento? E a dose certa, eu estou administrando 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas, é uma ampola inteira, não é, um comprimido, é 2 comprimidos. E aí tem os outros certos que também complementam esse círculo, mas eu gosto de frisar justamente nesses 5 certos que todo e qualquer profissional de saúde deve ter aí na cabeceira, né? Principalmente profissional que faz a administração do medicamento. Aí a gente tem que puxar um pouquinho para a galera da enfermagem ter esse cuidado. Mas hoje a metodologia é trazer o paciente. Então ele sabendo disso já é uma fantástica barreira. A hora que chegar para ele e falar assim, bom, esse medicamento que você está querendo me administrar é qual? Esse medicamento é uma dipirona, né? Pois é, mas você sabia que eu tenho alergia à dipirona? Opa, ele é a barreira, o paciente é a barreira. E a partir dali, cessa tudo, né? Vamos ver com o médico novamente, se mantém, se tira, o que faz, vamos rever isso daí. Ou qual que é esse medicamento que você está administrando? Esse daqui é um medicamento para uma dor um pouco mais severa, é um tramadol. Pois é, mas o que ele pode ocasionar em mim, paciente? O que vai acontecer comigo? Pois é, não abra muito rápido o sorinho, porque às vezes tem paciente que gosta de abrir. Olha que não, puxa vida, tá na hora de buscar a criança na escola, abre com tudo, né? Aí vai aquele churril. Daí você vai levantar, cai. Por quê? Porque faz uma hipotensão, medicamento, zonza tudo, você vai direto para o chão. Então, mas se houvesse uma comunicação, uma orientação, esse medicamento está indo gota em gota, porque ele necessita ir dessa forma. Se você abrir ele for muito rápido, pode ocasionar uma hipotensão. E aí é onde a gente vai entrar em alguns medicamentos que realmente são, né, neste meio aí. A importância, aí a gente volta lá para o queijo suíço, novamente, isso já aconteceu comigo, doutor. O paciente falou na classificação de risco que era alérgico, eu não vou lembrar agora, mas por exemplo, de pirona. Passou pela consulta, o médico prescreveu um Buscopan composto, que tem dipirona na fórmula. Passou por mim, eu não me atentei, e foi para ser administrado. Quando foi para ser administrado, a enfermagem perguntou e daí não foi feito, né? Então a gente volta desde o que a gente está comentando, desde o começo, a importância da comunicação e de seguir certinho, perguntar, e o paciente também está se Existem comunicando até protocolos de dupla, tripla checagem, né?
Que na triagem pergunta, o médico pergunta, o enfermeiro pergunta, o farmacêutico pergunta e a administração pergunta. Porque às vezes o paciente esquece de falar num, ou às vezes o paciente, eles anotam na ficha, às vezes o paciente perde a ficha, e daí vai na consulta, só fazem uma rapidamente, e daí não colocam que ele tem alergia. Ou às vezes existem plantões onde uma equipe de 10 funcionários atende 100 pessoas em algumas horas. Com todo esse movimento, às vezes pode passar, todo mundo é factível de cometer um erro. Por isso que é bom ter esses vários pontos de checagem, checkpoints, para você não cometer o erro. Mas ainda assim, é algo que, quando acontece, é muito complicado, porque o paciente vai lá para resolver um problema e adquire outro. Tem outro, né? São problemas mais complicados. O que o doutor comentou é aquilo que a gente fala, né, José? Errar é humano e dentro dos serviços de saúde nós somos humanos, então todos estamos sujeitos ao erro, né? Com certeza. E eu acho que dava pra gente entrar um pouquinho em um perfil medicamentoso que é bem mais perigoso, na verdade, né? Então hoje nós temos várias legislações que nos orientam como profissionais a caracterizar alguns medicamentos de forma diferente dentro da instituição de saúde. É o que tem várias nomenclaturas, né? Medicamento de alta vigilância, medicamento de alto risco ou medicamento potencialmente perigoso. Então, estes medicamentos, eles necessitam ser diferenciados dentro da instituição de saúde. Por quê? Pensa eu que vou encaminhar para o setor que vai fazer a administração do medicamento, um medicamento que é um eletrólito concentrado, aí, né, um cloreto de potássio, e eu vou encaminhar no mesmo saquinho um sorinho, que é só para diluir. Qual que é a diferença entre um e outro? Simplesmente o rótulo, né? São do mesmo tamanho. Eu até trouxe aqui, José, para a gente mostrar. Fantástico. Aqui nós temos uma água destilada, né? Exato. Que é para diluir uma dipirona, por exemplo. E aqui, até dá para a gente abrir, eles vêm assim. Aqui é um cloreto de potássio. O doutor pode até contar para nós, por exemplo, se eu diluir a dipirona, trocar, porque são muito parecidos, e diluir a dipirona no cloreto de potássio, o que acontece, doutor? O cloreto de potássio é uma medicação que o modo como se prescreve tem que ser muito cuidadoso, porque se você vai fazer, por exemplo, numa veia do braço, ele pode ter uma velocidade que você tem que fazer ele. Se você vai fazer ele numa veia central, que o médico consegue fazer essa medicação, é uma outra velocidade. O modo como você vai diluir, em quanto tempo você vai correr. Se você fizer ele muito rápido, você pode fazer uma flebite, pode fazer uma inflamação da veia. Se você fizer uma dose muito alta, você pode causar taquiarritmias, até uma parada cardíaca por causa de uma alta dose de cloreto de potássio. O cloreto de potássio é uma medicação extremamente perigosa. Ou seja, aqui nós temos uma água, José, que é uma diluição, né, para diluir um medicamento, e aqui um medicamento que pode causar uma parada. Né? Pode matar. E eles são idênticos, né? O que muda é o rótulo pequenininho, então aí que está a necessidade da identificação, né? E eu vi ali que você tem, se você puder, essa rosinha, esse é o mesmo medicamento, só que com uma embalagem visual diferente, que não deixa de ser uma comunicação que a gente já abordou também, né? Então é uma comunicação visual diferente. Isso chegando na mão do profissional, daí o profissional deve estar tecnicamente treinado, mas isso chegando na mão do profissional, ele já tem uma maneira diferente de tratar. Opa, chegou a rosinha aqui, então tem alguns cuidados que eu tenho que direcionar a essa medicação que chegou na embalagem diferente. Lembrando que quando a gente compra, ele chega assim para a instituição, né? Então, essa embalagem é a instituição que vai estar fazendo esse fracionamento, né? E é interessante também, por exemplo, falando do cloreto de potássio, ele tem concentrações diferentes no mesmo frasco. E normalmente é mais regional. Em São Paulo a gente usa-se uma concentração diferente, que no Paraná usa-se outra. E às vezes até para o próprio médico saber qual que é a concentração. Numa concentração eu vou usar uma ampola para 500 ml de soro, na outra eu vou ter que usar 2 ou 3 ampolas. Ou mais perigoso, o inverso. Eu precisava só de uma ampola e usei 3 ampolas.
É um risco grande que tem que ficar atento. Não só a medicação, mas a concentração que ela vem no frasco. Às vezes é o mesmo frasco, mesma quantidade de líquido, só muda a quantidade de remédio no Então frasco. aqui, José, a gente mostrou em relação aos eletrólitos, né? Nesse caso o cloreto de potássio, mas tem outros, a forma de estar diferenciando, né? Eu trouxe aqui também uma ampola de dipirona, uma medicação simples, né? Que é muito usada. Deixa eu abrir ela. E aqui nós temos uma adenosina, né? Se a gente abrir essa adenosina aqui, a gente vai ver que são muito parecidas as ampolas também. E existe diferença entre uma dipirona e uma adenosina, né? A adenosina é uma medicação usada para tratar especialmente arritmias, muito usada no departamento de emergência. Ela causa uma queda abrupta da frequência cardíaca. Às vezes, no monitor, quando se usa, até parece que o paciente vai ter uma parada cardíaca quando se usa a adenosina. E pro paciente, ele sente uma sensação de que a expressão que o paciente diz uma vez que ele ia sair do corpo. Parece que dá uma angústia, uma sensação de morte iminente do paciente. Imagine você falar para o paciente vai fazer uma dipirona e que você sentir na hora que ele vai morrer e se agitar. E a adenosina, ela deve ser administrada em sala de emergência, tendo um carrinho de emergência próximo, né? Porque pode também estar fazendo uma parada, né? Exato. Então, a adenosina é um MPP, né, José? E nós, daí, identificamos assim no saquinho preto. Eu acho que até a coloração já indica, né? Um Chegou um saquinho preto na tua mão, né? Potencialmente perigoso. É um medicamento potencialmente perigoso. Minimamente, se eu tiver consciência que eu estou errando a dose desse medicamento, por exemplo, eu posso causar um dano irreversível a esse paciente, já é um alerta, né? Já é uma coisa gigantesca. Agora aí a gente vê como é fácil para você errar, né? É muito parecido. As ampolas, elas são muito parecidas. Então, a importância das instituições criarem esses métodos de estar identificando de maneira diferente cada medicação, né? E o que eu acho interessante é deixar também algumas dicas aí para o pessoal de casa do que ele necessita e o que ele deve perguntar nessas horas cruciais. Então, vamos lá. O que deve ser perguntado? Posso dar uma olhada no rótulo do medicamento? Justamente para você ver se esse medicamento é o medicamento que você conversou com o médico no consultório. Esse medicamento ele é destinado a mim? Ou seja, essa medicação que você vai fazer é para mim? Você tem certeza? Como que é o nome do medicamento? Para que esse medicamento serve? Como que eu devo utilizá-lo e por quanto tempo? Qual horário que eu devo tomá-lo? Que efeito pode causar esse medicamento? Você já fez a sua higienização das mãos antes de fazer a administração desse medicamento? Então, são coisas mínimas que eu necessito, que eu posso interagir com o profissional. O profissional, nós, profissionais, a gente deve saber o que a gente está fazendo. Então, ao paciente, ao telespectador, não aceitar somente o velho jargão. Para que esse medicamento? Para dor. O que você está fazendo aqui? É para dor. Não vamos ter apenas esse aceite. Para que esse medicamento? Então, isso aqui é um tramadol, é um medicamento que ele vai estar atingindo uma dor moderada, um pouco mais para cima, e esse medicamento pode ocasionar alguns efeitos colaterais para você. Então, não abra o soro para ele ir muito, muito rápido. Não levante sem antes me chamar. Vamos verificar a sua pressão arterial antes, vamos verificar a sua pressão arterial depois desse medicamento para ver se ele fez alguma hipotensão ou não, porque daí é um outro risco, que é o risco de queda, porque tem alguns medicamentos que estão associados ao risco de queda, podem proporcionar a queda em pacientes dentro das instituições. Então, alguns cuidados têm que ser direcionados e o paciente pode sim colaborar com tudo isso pelo simples ato dele perguntar se o medicamento é para ele, perguntar as consequências que o medicamento vai dar, ou simplesmente ele relatar, por exemplo, uma alergia. É importante também a gente comentar, José, doutor Vinícius, sobre os medicamentos LASA, né? Então, o que são os medicamentos LASA? Aqueles medicamentos que têm um nome muito parecido. Então, por exemplo, dopamina e dobutamina. Além do nome muito parecido,
A ampola, a forma farmacêutica dela é muito igual, são ampolas grandes, muito parecido, né? Tanto o nome quanto a apresentação. O ceftriaxona e cetoprofeno são medicamentos que têm esse nome parecido. O doutor comentou também de alguns antibióticos, né? Doxacilina e... Ioxicilina. Então são muito, muito parecidos. Então tem que ter um cuidado maior, né? Doutor, a gente percebe isso dentro das unidades, enfim, que hoje existe um grande número de pacientes que relatam alergias, né? Mas às vezes o paciente é alérgico à dipirona, mas ele toma Anador, por exemplo, que é dipirona, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós. Um cuidado que eu sempre tento educar o paciente durante a consulta, que tem que ter sempre a distinção do medicamento e do nome comercial. Porque hoje no mercado a gente tem uma gama de empresas que produzem medicações. E às vezes é a mesma medicação, é o mesmo composto químico, só muda o nome. E às vezes o paciente fala que é alérgico a uma medicação, mas vai na farmácia e compra um nome comercial que é aquela medicação, como o Anador, que tem dipirona. Isso é muito importante no caso das alergias. É muito importante também, às vezes, existem alguns nomes comerciais que são, na verdade, várias medicações. Por exemplo, se for o Torcilax, que tem analgésico, relaxante muscular, anti-inflamatório, que o paciente, às vezes, ele assume que a Anador é um remédio. E daí ele não tem noção do que ele está tomando realmente. E é o que a gente discutiu, do paciente saber o que ele está tomando. Então, eu como médico, se o paciente tem uma preferência por uma marca, ou tem alguma marca que, em alguns casos, que é da confiança do médico, porque existem algumas medicações que dependem do laboratório que produz. Então, o médico tem a confiança e ele prescreve. Mas é importante você falar qual é aquela medicação do paciente. Você está usando ibuprofeno. Tem tal marca que você pode usar que é a que eu acho melhor. Ok, mas a medicação é ibuprofeno. Às vezes até porque para ficar mais fácil para o paciente gravar o que ele está usando, caso ele tenha alguma reação, precisa ir para o hospital, ele sabe o composto. Porque tem alguns nomes comerciais, a gente não consegue decorar todos. E às vezes ele fala um que ninguém reconhece, você procura na internet, não tem dado muito certo. Existem algumas medicações que as pessoas compram por conta, e você vai ver que não são reguladas pela Anvisa, especialmente essas medicações para emagrecer. E a hora que você vai procurar, pelo rótulo, praticamente não existe rótulo, não existe informação nenhuma sobre a medicação. Então o médico fica sem saber o que realizar, o que fazer para o paciente. Eu atendi uma vez uma paciente com uma taquicardia severa, que ela usou uma medicação para emagrecer. E o nome da medicação, a gente procurou na internet e não falava nada. No rótulo não falava nada. Depois, acho que de 1 hora procurando, a gente conseguiu encontrar que no composto tinha efedrina. Por isso que ela estava fazendo taquicardia, ela tinha uma doença cardíaca que ela não sabia, ela descobriu porque ela tomou um remédio que ela não tinha conhecimento do que tinha dentro. É um tiro no escuro, você tomar um remédio sem saber o que é o composto dele. O que ressalta que a gente vem comentando justamente dessa medicação por si, né? A questão do emagrecimento, infelizmente, a gente tem muitas situações, né? E uma coisa que é importante, né, e finalizando também, é essa maneira com a qual nós, profissionais de saúde, conversamos com o paciente. E é o famoso mediquês aí, né? Então, a maneira que o médico fala, a maneira que eu falo, a maneira que um outro profissional da farmácia vai falar, acaba usando muito jargão técnico, né? Então, por exemplo, vamos lá, o que eu tenho lá? Fuja do jargão clínico, inchaço nas pernas em vez de edema periférico, pulso irregular em vez de fibrilação atrial. Então, são coisas que a gente precisa fugir um pouco, também nós profissionais, né? É algo crônico, é algo agudo. Não, isso daqui demora um pouco mais essa doença aqui, se der água, vai complicar ainda mais, né? Uma maneira de entendimento. Mas com tudo isso, o que eu quero deixar claro é que se não houver esse entendimento por parte do paciente, nós aqui, profissionais de saúde, para a gente falar de maneiras técnicas, é o dia a dia, né, doutor? Agora, para o paciente não é. Então, eu alerto com uma caixa alta e vermelha. Não entendeu? Pergunta.
Pergunta, doutor, explica de novo, eu não entendi nada. A não compreensão do paciente coloca em xeque todo o trabalho da equipe. Exatamente, é fantástico isso. Se eu não entendi, tudo aquilo que houve de anamnese anterior, às vezes acaba não tendo, daí o paciente não vai fazer o tratamento. E é interessante a equipe avaliar o nível de compreensão do paciente. Às vezes a gente acha assim, tomar 500 miligramas via oral de manhã. Para nós, para uma classe, pessoas que frequentaram a escola, que estudaram, ok. Agora, a gente tem muitos pacientes que não tiveram essa oportunidade na vida. E você fala, tome 500 miligramas via oral, ele não vai saber o que é isso. Ele não vai saber, por via oral o que eu faço? É 1 comprimido, é 2 comprimidos, é 3 comprimidos? Existem pacientes que até a equipe na unidade básica de saúde, na unidade básica de saúde faz um trabalho muito bom, que é colocar o sol ou a lua. Esse aqui é de dia, esse aqui é à noite. Porque às vezes é esse nível que você tem que ir para atingir a compreensão do paciente. E queira ou não, tem que ser um dos focos principais que o paciente compreenda o tratamento. Que eu sempre falo que na medicina, na saúde, é a equipe médica e o paciente indo junto. Não adianta a equipe jogar o paciente para ele resolver sozinho, e nem o paciente achar que é único e exclusivamente o trabalho da equipe. Fugindo um pouco do assunto, mas é aquela história. Eu prescrevo a medicação para pressão alta, mas se você não melhorar a tua atividade física e a tua alimentação, não vai surtir o efeito que a gente quer. Então, a compreensão do paciente da medicação, das condutas que ele tem que tomar, é essencial para que o tratamento consiga ter eficácia. Infelizmente, a gente está com o tempo estourado, né? Senão a gente poderia ficar falando, acho que um dia todo aqui a respeito de medicações. Eu acho que a grande mensagem de hoje, José, do programa de hoje, o paciente sempre está perguntando, né, a respeito do que vai ser administrado para ele. Não fazer automedicação, não é que se para o vizinho foi bom, para ele vai ser também, né? E voltado aos profissionais, eu sempre falo que a segurança do paciente precisa ser muito criativo, né? Então, para os gestores, aí, os responsáveis técnicos, as farmácias criarem, né? Como aqui a gente trouxe um exemplo de estar mudando a embalagem para estar identificando diferente, né? Para estar evitando esses erros. Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã nós temos mais programa Saúde em Foco aqui pela TVE, canal 58.1.